No ar mais um programa Gente Negócios, um programa de vencedores. O programa de hoje vai procurar dirimir para você, telespectador, para você, empresário e empresária, os diferentes tipos de sociedade. Você sabe a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária? Aqui nós estamos com duas grandes autoridades que vão discutir e vão esclarecer para você este tema, que é o Ibrahim, do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, e o Gaetano Antonásio, que é um advogado tributarista, profundo conhecedor do tema. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. O Sebrae hoje, ele é com certeza o melhor parceiro da micro e da pequena empresa. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. O Sebrae do Amazonas funciona sem intervalos até às 19 horas para ampliar atendimento. A sede do Sebrae no Amazonas passou a funcionar a partir do dia 13 de janeiro, das 8 às 19 horas ininterruptamente. A medida adotada pela nova diretoria executiva da entidade tem por objetivo ampliar o atendimento, oferecendo mais oportunidade de informações e conhecimentos em período fora do horário comercial. A sede da entidade está localizada na Rua Leonardo Malcher, 924, Centro. Informações pelo telefone 0800 570 0800. Pensando no seu futuro profissional? Na Pós-EAD Senac o futuro já começou. Vários cursos de pós-graduação à distância com tecnologia educacional de ponta, material didático especialmente desenvolvido, tutores especializados e cerca de 20 pontos pelo país para os momentos presenciais. Acesse www.pós-ead.senac.br e conecte-se agora mesmo ao seu futuro. A Lei 10.406 de 2002, o Código Civil Brasileiro, trouxe em seu livro 2 o direito de empresa, né? Nesse direito de empresa está contemplado tudo aquilo que vigorava no Código Comercial Brasileiro de 1850. Portanto, o Código Comercial Brasileiro foi praticamente todo revogado. Digo praticamente porque ainda ficou o direito marítimo, o direito de navegação nesse dito código. E uma novidade muito importante que apareceu nesse direito de empresa do Código Civil é o Instituto das Sociedades Simples, que não existiam até então. O que regia anteriormente essa situação era o Decreto 3.708 de 1919, que tratavam das sociedades por cota de responsabilidade limitada. Então, o direito de empresa traz aqui na sua essência a questão das sociedades simples e traz particularidades importantes que o amigo telespectador vai conhecer nesse programa de hoje. Eu queria ressaltar, por oportuno, que as sociedades simples têm fórum registral diferente das sociedades empresárias, né? As sociedades empresárias, segundo o artigo 1150, as sociedades empresárias vinculam o seu registro público das empresas mercantis e as sociedades simples ao registro civil das pessoas jurídicas, portanto, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, como muita gente pensa que é carreado tudo para a junta comercial, então faz-se mister apresentar aos amigos telespectadores do programa Gente Negócio essa diferença registral desse tipo societário.
E a gente pode resumir em rápidas palavras que as sociedades simples, elas podem se revestir de outros tipos societários, né? Como, por exemplo, a sociedade simples do tipo limitada, sociedade simples em nome coletivo, sociedade simples em comandita simples, com exceção das sociedades por ações, que independentemente de seu objeto, ela é considerada, segundo o Código, sociedade empresária e, portanto, o fórum registral é na junta comercial. Complementando, naturalmente, esse notável Abraim Soares, que conhece bastante sobre a legislação civil do Estado do Amazonas, hoje ele é um dos mentores de estatutos, realmente ele conhece todas as regras dos estatutos que se faz no momento. Complementando o que ele falou sobre sociedades civis e empresárias, eu teria a acrescentar apenas, ele foi muito pródigo no assunto, é que as sociedades simples são as antigas sociedades civis, que são aquelas que são profissões regulamentadas, de médico, engenheiro, dentista, de odontólogo. Essas são consideradas, porque a profissão intelectualizada hoje é considerada sociedade simples. E as sociedades empresárias, ou a figura do empresário, foram substituídas. A figura do empresário hoje, que a gente chama empresário, é aquele antigo firma individual, aquelas pessoas que isso caiu em desuso. Como está em desuso a palavra comerciante também, não se usa mais essa palavra, a palavra hoje é empresário. Então, empresário ou sociedade empresária são aqueles que se juntam ou fazem sozinhos, dependendo de ser pessoa física, atividades econômicas para a produção de bens e serviços. Então, essas são realmente definidas no Código Civil, lá no artigo 966, como sociedades empresárias. Dentre essas está a sociedade limitada, inclusive está a sociedade limitada, que é o artigo 1052, disciplina toda ela. E o que eu gostaria de acrescentar aqui, a título de colaboração, são as nuances que apresentou o novo Código Civil, com algumas modificações que, a mim me parece, não foram tão sociais, tiveram tanto alcance social como deveriam ter. Um deles é que a gente vive lutando para acabar com ele, que é o da sociedade entre cônjuges que são casados em comunhão universal de bens ou em separação total de bens, que o Código proibiu. Ora, se eu tenho uma esposa com quem eu posso fazer uma sociedade e confio, inclusive eu sou recém-casado, ela é arquiteta, eu sou engenheiro, eu quero montar uma empresa, eu estou proibido pelo novo Código. Mas a minha amante pode ser minha sócia num negócio desse. Então essas coisas sociais que o Código não abrangeu, não fiscalizou, não viu com muita clareza, com muita calma, é que nós estamos questionando. Inclusive vai haver uma reforma agora no Senado, no Congresso Nacional, e nós estamos enviando para lá, através da Associação Comercial, algumas dessas reivindicações para ver se melhora um pouquinho. Mesma coisa, o homem, o cidadão que tem 60 anos, não pode, na legislação nova agora do direito de empresa, casar em comunhão universal de bens. É nulo o casamento. Porque com 60 anos, o homem já está senil. E todos nós estamos cansados de ver agora que 60 anos ainda, você com 60 anos ainda é considerado um jovem na vida moderna. A qualidade de vida que está interessante para as pessoas hoje. E outras coisas também que o Código traz é a responsabilidade limitada. A sociedade de responsabilidade limitada é uma falácia. Você tem que ter muito cuidado quando você ingressa na sociedade limitada, que não é mais por cotas de responsabilidade limitada, isso acabou, é apenas sociedade limitadas no Código Civil. Então você tem que olhar com muita clareza, com muita calma, os seus atos, as suas atitudes, porque a sua limitação pelo capital social varia de acordo com o seu ato, com o seu gesto. Se você praticar ato ilícito, qualquer juiz de qualquer tribunal poderá considerar os seus bens penhoráveis e indisponíveis para que você responda pela sua responsabilidade com aquilo que você atuou na sociedade limitada. Da mesma forma que você também, através da descaracterização da sociedade pelo artigo 50 do Código Civil, quando trata das fundações, das sociedades de modo geral, das sociedades simples, ele diz que você também poderá ser considerado responsável até o último centavo, até o seu último bem, pelos atos que você praticou. Então, algumas dificuldades que se encontram no Código são essas de interpretação, que as pessoas pensam que lendo o direito de empresa, que esgota todo o assunto, quando não esgota. Há uma jurisprudência infinita sobre essas questões e que a gente precisa tomar muito cuidado. A mesma coisa é sobre assembleias e reuniões. As pessoas têm que tomar cuidado, somente os contabilistas que estão exigindo da sociedade limitada que se faça uma assembleia geral no final do ano para aprovar os balanços, os atos do administrador, como se fosse uma sociedade anônima. Não é nada disso não. Se a sociedade, aliás, o artigo 1072, se eu não me engano, parágrafo 3º, determina que se você fizer uma reunião entre os sócios e todos concordarem por antecipação que os atos dos administradores estão todos corretos, então você não tem que fazer assembleia, basta uma reunião em que você realmente aprova tudo e leva a junta comercial ou não, se quiser. Então essas coisas todas é que precisa esclarecer com muita calma para os contribuintes, para os empresários, para que eles não caiam em custos indevidos, em custos que não teria necessidade nenhuma de arcar se tivesse mais um cuidado, mais uma observação. Outros pontos são os administradores, as limitadas hoje, que é diferente, você pode nomear, pode ser sócio,
sócios, dependendo do capital, se está integralizado ou não, vai haver unanimidade. A maneira de você das cotas hoje são indivisíveis. Então, existem umas modificações do artigo 966 até o 1078, por aí assim, que você tem que olhar com calma para poder, então, entrar com o seu estabelecimento e pensar que está comercializando com muita clareza. Bom, o doutor Gaetano Antonácio lembrou muito bem a questão da responsabilidade. Realmente, as sociedades limitadas, elas estão também sujeitas a que a justiça faça a inserção dos seus bens, do que está estipulado no capital da sociedade, entrando na seara dos bens pessoais. Basta apenas que haja a desconsideração da personalidade jurídica e o juiz, que aplicando aí o artigo 50, e o juiz a requerimento de qualquer interessado, principalmente os credores, pode aplicar essa desconsideração da personalidade jurídica e aí a responsabilidade dele, ao invés de ser limitada, como narra o artigo 1052, passa a ser ilimitada. Então, essa questão da responsabilidade, como muito bem disse o doutor Antonácio, é muito relativa. Eu queria lembrar apenas, com relação à diferença entre a sociedade simples pura e a sociedade simples limitada, que a sociedade simples pura, elas estão reguladas no Código do artigo 997 ao 1038. Quando ela pega as regras de outro tipo societário, por exemplo, das sociedades limitadas, elas pegam a regra também da sociedade limitada. É importante lembrar que as sociedades limitadas, elas estão reguladas do artigo 1052 e seguintes. Quando a gente faz uma leitura no código, a gente acha que, sociedade limitada é na junta comercial. As sociedades limitadas, elas podem ser do tipo simples limitada e o registro é no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, O Sebrae hoje, ele é com certeza o melhor parceiro da micro e da pequena empresa. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. O Sebrae do Amazonas funciona sem intervalos até às 19 horas para ampliar atendimento. A sede do Sebrae no Amazonas passou a funcionar a partir do dia 13 de janeiro, das 8 às 19 horas ininterruptamente. A medida adotada pela nova diretoria executiva da entidade tem por objetivo ampliar o atendimento, oferecendo mais oportunidade de informações e conhecimentos em período fora do horário comercial. A sede da entidade está localizada na Rua Leonardo Malcher, 924, Centro. Informações pelo telefone 0800 570 0800. Pensando no seu futuro profissional? Na Pós-EAD Senac o futuro já começou. Vários cursos de pós-graduação à distância com tecnologia educacional de ponta, material didático especialmente desenvolvido, tutores especializados e cerca de 20 pontos pelo país para os momentos presenciais. Acesse www.pós-ead.senac.br e conecte-se agora mesmo ao seu futuro. Outro aspecto que a gente tem que lembrar aos nossos empresários, às pessoas que estão estudando o assunto, é que a sociedade limitada, no novo Código Civil agora, trouxe uma inovação que é a possibilidade dela ter um conselho fiscal. Esse conselho fiscal deverá no contrato dizer se ele vai funcionar ou não, pode ser nomeado ou não, e que funcionará igualmente aos conselhos fiscais das sociedades anônimas. Isso é uma novidade importante, porque aquela sociedade de grande expressão, inclusive a legislação está criando o tipo da empresa sociedade limitada, que vende mais de 300 milhões por ano, ela já está equiparada a uma sociedade anônima.
Ela não pode mais fazer nada que não publique, que não cumpra todas aquelas regras de uma sociedade anônima. E o Código Civil foi muito sábio. O Miguel Reale teve uma perspicácia muito grande quando criou essas assembleias ou reuniões na limitada, porque se você olhar o universo das causas que existem nos tribunais do Brasil todo, sobre querelas entre sócios, você vai perceber que 80% a 90% são questões de sociedades limitadas. E o restante eles são de sociedade anônima. Por quê? Porque a sociedade anônima, quando ela faz uma assembleia geral e decide alguma atitude, algum ato, alguma compra de imóvel, venda de imóvel, ou saída de sócio, entrada de acionista, muda de diretoria, ela tem uma Assembleia Geral que é um órgão máximo da sua instituição e que faz com que aquilo tenha uma validade jurídica. E aí as questões miúdas, as questões posteriores, têm prazo para serem acionadas, são 30 dias, 60 dias, dependendo do que houve. O que é que ele fez? Ele criou a Assembleia Geral, reuniões nas limitadas, para que também isso passe a funcionar como um instituto legal, como um instrumento de decisões nas sociedades, a fim de que as pessoas não possam mais ir à justiça. Porque se eu já numa reunião de Assembleia Geral, numa reunião de diretoria, eu decidi que estava tudo correto naquela Assembleia, é nulo o meu ato de procurar depois disso qualquer questão para reaver meu direito ou reivindicar alguma coisa. Então, a sociedade limitada, de 2002 para cá, certamente diminuíram muito as questões nos tribunais, que as pessoas estão querendo resolver hoje mais através dos seus contratos sociais, das suas alterações contratuais, quando fazem a reunião de sócios de assembleia. Não, eu acho que isso aí foi muito sábio da parte do Miguel Reale, da turma que fez o Código, que o Código passou mais de 40 anos em banho-maria, né? O Miguel Reale foi um dos que aperfeiçoou. Começou com a Evaristo da Veiga, tantas outras feras do direito civil começaram a fazer esse Código novo. Ele foi que teve o privilégio de fazer o final. E fez de uma maneira muito positiva e muito competente. Portanto, apesar de eu não concordar com alguns aspectos sociais do nosso Código Civil, existem coisas que precisam mudar, e eu tenho isso realmente num livro que fiz sobre isso, realmente é preciso mudar. Mas ainda existem outras coisas, Soli, que agora eu gosto de deixar para o meu competente amigo Abraim Soares falar sobre o assunto. É que nesse emaranhado todos, nós temos no próprio Código Civil, já fala também, nas associações, fundações e tal, nos seus estatutos, nas suas regras novas. Eu gostaria que o Abraim, agora estou aproveitando para fazer até uma consulta, uma pergunta. Como é que esses estatutos estão se comportando, essa adaptação nova aos estatutos novos, as pessoas que têm que fazer, sindicatos, partidos políticos, tudo isso eu gostaria que passasse assim de raspão umas observações para nós aprendermos. Bom, aproveitando aí a pergunta do Dr. Antonácio, as associações, sociedades e fundações constituídas da forma da lei anterior, elas teriam que ter adaptado os seus estatutos até 11 de janeiro de 2007. Então a gente observa que já se transpôs praticamente mais de 2 anos, né? E como eu disse numa outra oportunidade, no programa anterior, esse prazo já foi esgotado e as associações, sociedades e fundações que não adaptaram seus estatutos, elas estão do ponto de vista registral irregular. Ocorre que no universo, né, de 100%, digamos assim, pelo menos 60% falta fazer essas adaptações. E o fluxo de serviço está sendo muito grande em função das associações que já estão registradas estarem se adaptando e outras novas que estão surgindo. E o prazo realmente, como a demanda aumentou, o prazo, por exemplo, para a gente fazer uma análise de um estatuto, ele aumentou bastante. Eu sugiro ao amigo telespectador do programa Agente de Negócio que procure ao cartório, né, veja o que é necessário para fazer a adaptação do seu estatuto. Nós temos uma nota explicativa, onde constam todos os requisitos necessários para que a pessoa faça a adaptação dos seus estatutos, né, no caso de uma associação, sociedade ou fundação já registrada, ou os requisitos necessários para o primeiro registro. É importante lembrar que, se for a questão do primeiro registro, o que regula no Código Civil Brasileiro é do artigo 53 ao 61. Então, portanto, é importante pegar o texto do estatuto, levar para fazermos uma prévia análise, para ver. Essa análise, ela não tem cobrança de emolumentos nenhum, ela é a título gratuito, é uma contribuição, né? É a função social do cartório, no caso, para a gente estabelecer o que está faltando dentro do texto do estatuto. Nós não vamos interferir nos objetivos, na composição da administração, apenas iremos detectar se há algum erro, alguma falta de um fundamento legal, e se estiver faltando, a gente sugere, faz a fundamentação, diz por que estamos cobrando, né? E, enfim. E eu queria lembrar também, isso é muito importante,
que às vezes a gente se depara com situações lá no cartório, dizendo, pô, mas sindicato não é associação. Engana-se quem fala isso. Sindicato é uma associação. Ela é uma associação civil. É uma organização sindical, como prevê a CLT, mas ela tem a natureza de associação civil, porque aglutina interesse de determinadas pessoas para um determinado fim. Tá certo? Então é importante lembrar bem disso. Também, Abraham, eu gostaria de agradecer o esclarecimento, eu acho que é muito importante para a sociedade, e dizer que as pessoas que estão ouvindo o programa têm que saber o que são associações, porque partidos políticos, sindicatos, como ele falou, instituições religiosas, academias de ciências, letras e artes, estatuto de condomínio, essas coisas todas que implicam em comando, em diretoria, em assembleias gerais, devem ser levados ao Abraham, que ele tem feito realmente um trabalho meritório, eu sou testemunha disso. Todos os meus estatutos, quando levo lá, sempre tenho aprendido com ele alguma coisa. Ele é muito bom nisso, ele é muito atento, muito atencioso, trabalha com a maior seriedade, e eu diria que realmente nós temos sorte de ter em Manaus uma pessoa que tem esse cuidado, esse zelo pela sua profissão. Portanto, eu quero agradecer realmente ao Abraham, quero agradecer ao programa, essa oportunidade de a gente poder dizer alguma coisa aqui, nos dirimir algumas dúvidas, e como você colocou aí, os telefones meu e dele, nós estamos à disposição de quem não entendeu bem a coisa, de nos inquirir, de nos perguntar. Aquilo que nós pudermos resolver, diluir, dissolver em matéria de positivo, nós vamos fazer, senão a gente vai estudar mais um pouquinho para poder aprender mais e poder falar mais para ele. Bom, o artigo 44 do Código, ele elenca as pessoas jurídicas de direito privado. Dentre essas pessoas jurídicas de direito privado, estão as organizações religiosas, que foi inserida pela Lei 10.825 de 2003. Então, é válido lembrar a exceção do que estabelece o artigo 2031, que é a necessidade de adaptar os estatutos das associações, fundações e sociedades religiosas por expressa disposição legal, salvo engano aí no artigo 2031, parágrafo 1º ou 2º, elas não precisam adaptar os seus estatutos. Agora, só é válido lembrar que no estatuto anterior dessas igrejas, das organizações religiosas, está escrito lá sociedade civil. Como bem o doutor Antonácio falou anteriormente, essa expressão sociedade civil, que existia no Código de 1916, ela inexiste. Então é associação, sociedade, tratando sempre como sociedade. E uma outra coisa que eu queria lembrar, também já tratamos isso no programa anterior, e é válido sempre alertar, que quem não se adaptou, quem não tratou de adaptar os seus estatutos à legislação, à Lei 10.406, fica irregular com relação ao registro. Portanto, se você tem uma ata de eleição, leva a registro no cartório, se você não fez adaptação do seu estatuto, eu não vou poder registrar, porque do ponto de vista registral, a entidade está irregular, né? Contrariando o que diz a própria lei sobre a necessidade de adaptação. E eu queria agradecer mais uma vez a Sueli, do programa Gente de Negócio, e dizer da honra, né, de participar desse programa com o doutor Antonácio, né, que é uma figura ímpar, né, no mundo jurídico amazonense, uma figura de conhecimento muito amplo, viu, doutor? Eu queria realmente agradecer. Eu agradeço. Foi um grande prazer participar desse programa com o senhor e agradecer a Sueli e aos amigos do programa Gente de Negócio. Sebrae hoje, ele é com certeza o melhor parceiro da micro e da pequena empresa. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808.
O Sebrae do Amazonas funciona sem intervalos até às 19 horas para ampliar atendimento. A sede do Sebrae no Amazonas passou a funcionar a partir do dia 13 de janeiro, das 8 às 19 horas ininterruptamente. A medida adotada pela nova diretoria executiva da entidade tem por objetivo ampliar o atendimento, oferecendo mais oportunidade de informações e conhecimentos em período fora do horário comercial. A sede da entidade está localizada na Rua Leonardo Malché, 924, Centro. Informações pelo telefone 0800 570 0800. Pensando no seu futuro profissional? Na Pós-EAD Senac o futuro já começou. Vários cursos de pós-graduação à distância com tecnologia educacional de ponta, material didático especialmente desenvolvido, tutores especializados e cerca de 20 pontos pelo país para os momentos presenciais. Acesse www.pós-ead.senac.br e conecte-se agora mesmo ao seu futuro. E assim, chegamos ao fim de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa, com a graça de Deus.